Jornal Band Cidade. Oferecimento Mota Serviços. Há 19 anos ajudando você com as melhores opções financeiras do mercado. Verduras e legumes sofrem alta por causa do tempo frio. E nesse frio, os vilões da vez são os tomates e as abobrinhas. Geada causa prejuízos a cafeicultores. Acredito que seja a pior geada de todos os tempos para o nosso país, né? Professora produz sacos de dormir para pessoas carentes. Essas e outras notícias você confere agora no Band Cidade. Olá, uma ótima noite para você. Obrigada pela sua companhia. Mais um incêndio de grande proporção foi registrado em Uberlândia, desta vez no bairro Jardim Itália, na zona oeste da cidade. No local, havia animais que precisaram ser retirados pelos proprietários. Olha só o tanto que esse fogo já consumiu dessa área. Aqui é uma área reservada do bairro. O fogo começou no Jardim Itália e já está aqui no Jardim Europa. Essa vegetação aqui atrás também já está toda destruída, essa parte ainda não, o fogo ainda não tinha chegado. E a Defesa Civil chegou a fazer umas imagens, porque nesse local também aqui tinha animais. Inclusive chegaram a registrar uma vaca que, devido ao calor, devido ao susto, ao medo, ela pariu aqui. E houve um desespero do proprietário para conseguir tirar o animal até que o fogo chegasse. A sorte é que o bezerrinho já nasceu, né, aqui mesmo, e ele saiu caminhando e o proprietário conseguiu tirar ele desse incêndio. O Corpo de Bombeiros não chegou ainda no momento do início desse fogo, porque na verdade eles estão fazendo outros atendimentos aqui no município. Então, como são várias queimadas, eles têm que escolher qual a que está trazendo maior perigo. Essa daqui, por exemplo, há um certo controle, porque ele não vai passar talvez dessa área onde esteja o asfalto e não está passando para aquela vegetação mais alta. Mas de qualquer maneira, a fumaça intensa aqui está chegando nas residências e é mais um incêndio criminoso em Uberlândia. Eu conversei com o coordenador da Defesa Civil, o capitão Afonso, e ele mostrou a revolta porque tantas queimadas na cidade. Nós, inclusive, aproveitando aqui a oportunidade para pedir a colaboração das pessoas, dos vizinhos, para que ao avistarem esses vândalos ateando fogo nessas áreas onde o capim está mais seco, né? Nós estamos no período de murcha, para que avise, ligue no 190, ligue no 93 e comunique às autoridades que estão ateando fogo nessas áreas aqui, como atearam hoje, novamente aqui nessa área de preservação permanente. Um idoso viveu momentos de terror após ser abordado por criminosos. Ele foi espancado, jogado dentro de um porta-malas. Os bandidos foram até Araguari para cometer assaltos. Um dos suspeitos foi identificado e preso pela polícia. Olhos machucados, inchados, com sangue. O resultado de várias agressões. Um trabalhador de 60 anos foi a vítima desses criminosos cruéis. O idoso acordou às 5 da manhã para iniciar a jornada de trabalho como entregador de uma empresa de laticínios e no caminho foi abordado por assaltantes. Foi a conta de eu estacionar, chegou 3 malas já me rendendo, nós fomos para Araguari, me batendo daqui lá e voltou de lá aqui batendo. E pediu para mim jamais olhar para eles. Em Araguari, os criminosos tentaram usar o cartão de crédito do idoso, mas não conseguiram. Eles pegaram o dinheiro que estava com a vítima. Era referente às entregas que tinham sido feitas no dia anterior. A quantia foi dividida entre eles e começou a ser usada ainda em Araguari. Uma câmera de segurança da padaria flagrou 2 criminosos efetuando a compra. Mesmo não podendo olhar diretamente para os assaltantes, o idoso reconheceu os 2 bandidos. Depois de passarem no comércio, eles voltaram para Uberlândia e o terror continuava. Foi Tocantins, aí foi em outros bairros lá para cima lá. Aí, com tanta ameaça de morte que estavam me fazendo, que ia pôr fogo no carro e eu dentro do carro, eles iam me matar. Aí, de tanta ameaça e tapa na cara, eu resolvi pular do carro. Quando os criminosos perceberam que o idoso iria lutar pela vida, abandonaram o veículo, com ele no porta-malas. A vítima percebeu que o movimento tinha acabado e resolveu sair do carro. Chamou a polícia militar, que colheu todas as informações e partiu para tentar identificar e prender esses assaltantes. O primeiro passo foi fazer o monitoramento do celular. Conseguiram chegar até uma loja que dá manutenção em telefones. Lá, o proprietário disse que um homem teria deixado esse celular para ser resetado. Os policiais montaram uma campana e
E quando esse suposto dono foi buscar o aparelho, foi dada a voz de prisão. O homem preso com o celular do idoso é Alex Bruno da Silva Cordeiro, de 26 anos. Ele foi preso por furto no início de junho, mas ficou detido apenas por 2 dias. Com ele, os policiais ainda encontraram mais de R$300 em dinheiro. O suspeito foi entregue na delegacia de Polícia Civil, onde irão iniciar a investigação para descobrir qual a participação dele no crime. A imagem dos assaltantes na padaria será usada para identificar e prender os criminosos. O idoso estava aliviado com a prisão dos suspeitos, mas não escondia o medo. A vítima quase não acreditava que escapou com vida desse pesadelo. A morte era constante. Na medida que foi aproximando dos lugares que eles falavam que ia, aí eles só falando que ia matar. A pressão é enorme, a gente não tem nem estabilidade. A Polícia Civil procura por 4 criminosos que furtaram uma carga de aparelhos celulares em uma transportadora, avaliada em R$4 milhões. As imagens do circuito de segurança registraram o momento que os 2 suspeitos chegam de motocicleta nessa transportadora que fica em Uberlândia. Segundo a Polícia Civil, eles teriam ido ao local para verificar se a carga estaria pronta para ser retirada e informar aos outros criminosos. O carregamento é de aparelhos celulares, avaliado em R$4 milhões. 1 hora depois, outros 2 homens foram ao estabelecimento com uma nota fraudada e retiraram 5.000 celulares. Eles usaram um caminhão-baú para transportar as caixas. O crime aconteceu no dia 19 de junho, mas só agora a Polícia Civil divulgou as imagens. Quem tiver alguma informação sobre o paradeiro dos criminosos pode ligar no 181 ou no telefone DDD 31 98822 0150 e fazer a denúncia anônima. Em Carmo do Paranaíba, um homem de 37 anos foi morto a tiros, supostamente pelo irmão. A polícia militar foi chamada pela mãe da vítima. O rapaz foi socorrido e levado para a unidade de pronto atendimento, mas não resistiu. Segundo testemunhas, os irmãos teriam brigado durante a madrugada. De acordo com a polícia, o autor, de 33 anos, que se chama Ramon, foi até a casa onde residia Carlos Teixeira da Cunha e o chamou. Assim que ele se aproximou da janela, o autor atirou contra ele, acertando na cabeça. O suspeito fugiu do local e ainda não se sabe a motivação do crime, mas existe a suspeita de que tem a ver com uma herança. E tem mais informações no nosso Giro de Notícias. 6 homens foram presos suspeitos de assaltar uma empresa que vende cestas básicas em Uberlândia. Segundo a polícia, os criminosos estavam armados e fizeram funcionários reféns. Parte da quadrilha é do estado de Goiás. Com eles, os militares apreenderam uma pistola calibre 9mm com mais de 20 munições. O engavetamento envolvendo os 3 veículos aconteceu na Avenida Santos Dumont, no bairro São Benedito, em Uberaba. Segundo a PM, o motorista desta caminhonete de luxo estava bêbado. Ele teria acertado a moto que bateu no carro no cruzamento. Motoqueiro e garupa ficaram feridos e foram socorridos pelos bombeiros. O motorista que provocou o acidente foi preso. Um reservatório de água foi encontrado no meio da BR-262, na entrada de Uberaba. A pista foi interditada. Segundo os bombeiros, a estrutura é de uma empresa desativada e pode ter rolado até o asfalto. A PM acredita que pode ter sido um roubo que não deu certo. Depois de 1 hora, o trânsito foi liberado. A casa abandonada no bairro Uberaba 1 pegou fogo durante o dia. Vizinhos perceberam o incêndio e chamaram os bombeiros. As chamas foram logo controladas, mas a estrutura da casa estava comprometida. O incêndio pode ter sido provocado por viciados em drogas que frequentam o local. Você vai ver no próximo bloco, produtores de café estão tendo prejuízos com o clima frio. A queda na produção será de mais de 20%. Servidores do governo federal, aposentados e pensionistas do INSS agora têm uma margem exclusiva para despesas com cartão de crédito. A Mota leva até você o BMG Card, um cartão consignado que vai mudar sua vida. Taxas de juros até 50% menores que os cartões de crédito convencionais. Não tem taxa de adesão ou anuidade. Sem consulta ao SPC e Serasa. Pode ser utilizado para compras à vista ou parceladas. Um cartão feito para você. Se é gratuito, passe hoje em uma loja da Mota e solicite o seu. Bernardão, todo dia, toda hora tem ofertas. E você tá esperando o quê?
O aniversário do melhor preço já começou. Aproveita! Fralda descartável Pampers, Super Sec, pacotão, unidade, super oferta. Biscoito Clube Social 144 gramas, sonho de valsa, Lago Óleo, 1,99. Fanta laranja, 3 litros, oferta especial. Maçã de peito reserva, 14,99 o quilo. Cerveja Devassa lata 350 ml, 1,99. Bernardão, há 44 anos, sempre com o melhor preço. Bernardão. Pecuarista, se você precisa de um tronco eficiente para contenção e pesagem dos seus animais, então você precisa de troncos triângulo. Tronco americano, produzido com madeira de lei, com opcional de barras de pesagem para o manejo eficiente em contenção e pesagem de gado no campo. Projetamos, executamos e instalamos. Todo o processo de construção é realizado na fábrica na cidade de Uberlândia, em Minas Gerais. Todas as peças são produzidas na própria fábrica, inclusive as ferragens. Troncos Triângulo, feito com madeira nobre, material de primeira qualidade para sua tranquilidade no campo. Entre no site, conheça toda a nossa linha de produtos e faça sua compra via e-commerce. Troncos Triângulo, o melhor equipamento para você, pecuarista. Agronegócio. Produtores de café de Patrocínio calculam o prejuízo que tiveram por causa das baixas temperaturas. Algumas lavouras foram queimadas pela geada. Lucas calcula que 10% da lavoura dele foi atingida pela geada. O cafeicultor afirma que o local estava em período de recuperação, já que havia sido atingido há cerca de 2 anos. 2 anos nós sofremos aqui com a geada também, e esse ano novamente essa área foi afetada, dessa vez mais severo, e causando mais prejuízo e perda para nós, produtores. Já a situação desta fazenda de Luciano foi ainda pior. Dos 32 hectares de lavoura de café, 25 foram atingidos pela geada no fim de semana. A gente já fez a estimativa que em torno de 25 hectares nós vamos ter que esqueletar, decotar. Vamos aguardar mais uns dias aí para ver, talvez dependendo de parte vamos ter que fazer até a recepa, né? Que é cortar a planta embaixo para ver se ela brota, então é um prejuízo muito grande. Pela binualidade, este ano a safra é baixa, mas o grão não foi atingido. Porém, para o ano que vem, que é super safra, o produtor rural já prevê um grande prejuízo, já que boa parte da lavoura foi afetada com a geada. Acredito que seja a pior geada de todos os tempos para o nosso país, né, para o nosso Brasil, para a cafeicultura. Porque não afetou só a nossa região do Cerrado, mas pegou Paraná, São Paulo, sul de Minas. Então, em termos de volume de área, acredito ser a pior tragédia da cafeicultura. Essa área já estava debilitada, graças a Deus o dano não foi maior. A gente teve produtores aí que perderam quase 90% das áreas com a geada, mas é uma situação difícil para o produtor, mas a gente não pode desanimar não. Para este pesquisador da Federação dos Cafeicultores do Cerrado Mineiro, ainda é cedo para calcular os danos causados pela geada. Isso, é o produtor que teve alguma área que teve problema com geada, ele vai ter que esperar um pouco, né? A gente vem observando, vem conversando com algumas pessoas, vendo alguns vídeos, algumas fotos, que em algumas regiões, em algumas áreas de café, o café foi afetado um pouco mais do que em outras, né? A gente tem que esperar um pouco mais para ver realmente qual foi o dano desse frio nas lavouras de café, para o produtor posteriormente poder tomar alguma decisão em função do dano que ocorreu na sua lavoura. E o frio também influenciou no preço das verduras e legumes. Em Uberlândia, o reajuste de alguns desses produtos chegou a 100%. Aqui é a banca de R$1, hein? Vem pra cá comprar na banca do Amarildo. Aqui é só R$1, hein? Para ganhar o cliente, o Amarildo vende qualquer verdura por R$1 o pacotinho. Mas com a alta no preço da maioria dos itens, ele teve que colocar uma quantidade menor nos saquinhos. Com o tempo frio, aí subiu foi tudo. Dobrou os preços. Eu tinha que subir o pacote para R$2 ou R$1,50. Aí eu estou mantendo de R$1. Só que aí eu tô pondo menos mercadoria. Aí o freguês fala, não, R$1 é pouquinho. Eu falo, não, leva 2 pacotes. Aí. O Henrique e a Andréia adoraram a ideia. Compraram vários pacotinhos, inclusive com batatinha, que tá o dobro do preço. A gente gosta muito de batatinha.
Mesmo se tiver mais caro? Sim, a gente sempre compra. Pacotinho é mais fácil, já está aqui na entrada da feira, mais barato. Nessa semana, quem foi fazer a feira assustou com os preços. Alguma coisa a gente deixa, aí a gente compra outros. E olha que os feirantes garantem que nem repassaram todo o aumento para o consumidor. Estou tentando segurar. Porque se o tempo esquentar, a mercadoria cai, aí volta ao normal. A justificativa da alta é o frio e a geada que caíram na região nos últimos dias. É normal ter algumas altas, mas não ao ponto de ter 100%, 70% de aumento, como nós verificamos nesses produtos. E nesse frio, os vilões da vez são os tomates e as abobrinhas, que teve uma alta no valor de mais de 100%. Mas o que realmente ardeu no bolso foi a pimenta. Passou de R$8 para R$20 o quilo. Mas nessa lista ainda tem quiabo, berinjela, pepino, couve-flor, repolho. Tudo subiu mais de 100% no preço. Alguns itens estão até em falta no Ceasa e por isso o consumidor vai pagar mais caro por um bom tempo. Para normalizar, a gente tem conversado aqui com os produtores entre 3 e 4 meses para regularizar o estoque aqui da oferta na Ceasa de Uberlândia. E a geada que caiu no domingo não trouxe prejuízos apenas para os agricultores. Em Uberlândia, moradores dos bairros Shopping Park e Monte Hebrum tiveram aquecedores solares danificados e estão até hoje sem água quente. As casas são do programa Minha Casa Minha Vida. A parte térmica estourou, né? E os vidros não aguentou muita a pressão. Se tem a possibilidade já de fazer essa cobertura para isso não acontecer, já fizesse, porque ninguém sabe o dia que vai estar frio ou calor. Porque se fosse uma coisa de qualidade boa, não tinha acontecido isso. Isso é péssima qualidade. Os moradores procuraram a Caixa para consertar o equipamento, mas não tiveram sucesso. Eles foram informados de que as casas do Shopping Park foram entregues há mais de 10 anos e, por isso, já terminou o prazo da garantia de manutenção. A Caixa também alega que não se responsabiliza por prejuízos de causas naturais. 28 serviços do INSS estão disponíveis a partir de agora por telefone e pela internet. O cidadão economiza tempo e dinheiro quando deixa de deslocar até uma agência. É pela internet que seu Cosme acompanha o pedido de revisão da aposentadoria. Aos 59 anos, ele confessa que no início não achou fácil usar a tecnologia. Foi muito difícil. Hoje eu consigo já fazer todo esse trabalho através da internet. Eu não preciso de estar indo ao INSS, frequentando as filas. Dona Maria do Carmo fez o agendamento pelo site do INSS para dar entrada na aposentadoria. Hoje, esse processo já pode ser 100% digital, mas ela foi atendida na agência com hora marcada para levar um documento. É cômodo, não vou gasto dinheiro com condução, tempo, sem dúvida, muito mais prático. Quase todos os serviços do INSS poderão ser realizados pelo telefone 135, pelo site do Instituto e pelo aplicativo no celular. Entre os novos serviços digitalizados estão marcação ou remarcação de perícia médica e pedido de seguro defeso para pescadores. Com o atendimento por telefone e pela internet, a expectativa do INSS é de que, por mês, 670 mil pessoas deixem de vir até as agências. Hoje, dos 96 serviços prestados, apenas 6 exigem a presença do segurado. São eles: realização de perícia médica e prova de vida, devolução de documentos, avaliação social, consultas aos processos e cumprimentos de exigências, como entregas de documentos. A gente vai conseguir dar uma resposta mais rápida ao cidadão, né? A aposentadoria dele vai ter uma resposta mais rápida, o salário maternidade, a pensão. Mas quem quiser ainda pode vir pessoalmente à agência para solicitar serviços e benefícios. É o caso da dona Enessi, de 87 anos, que não sabia do atendimento por telefone e não usa a internet. Se soubesse? Se soubesse, não precisava de eu vir, né? Só já resolver, né? Pelo telefone. Depois do intervalo, o Ronei Bentes traz as notícias do esporte. Continue com a gente.
pequenos momentos são determinantes em nossa vida e ouvir perfeitamente faz toda a diferença. E na Telex Uberaba é muito mais que um aparelho auditivo. É aproveitar cada instante com muito prazer, viver cada segundo com mais qualidade de vida. A Telex possui o primeiro aparelho auditivo do mundo conectado à internet, com atendimento domiciliar e os melhores aparelhos auditivos para você aproveitar o melhor da vida. Telex Centro Auditivo, sede Uberaba. Sua audição é nossa especialidade. Que tal ter um carro para passear com a família? Ou reunir a galera para passear? Ou até usar o carro para trabalhar? Então compre o Triângulo da Sorte que está sorteando 4 carros. Isso mesmo, são 4 Fiat Mobi somente no 4 prêmio. E mais, no primeiro prêmio R$5.000, no segundo e terceiro 10 mil em cada. E no quarto prêmio 4 Fiat Mobi. Isso mesmo, 4 Fiat Mobi, mais 10 prêmios de R$1.000 cada. Você pode ajudar a Pai Brasil cedendo o direito de resgate e concorrendo a valiosos prêmios. Chico, esse plano seu não tá muito barato, não? BBB, bom, bonito e barato. Tá, mas e quanto ao número de médicos? A Unimed Uberaba tem mais de 500. Mas quantidade não é qualidade. Não, senhor. Chico, quantos você tem? Então, tá vendo aqueles 3 ali? Não troque o certo pelo duvidoso. A sua vida merece um plano Unimed Uberaba. Aquele é o bom, o bonito e o barato. As férias que você merece estão na CVC. 5 dias em Natal. Inclui aéreo e hospedagem com café da manhã. A partir de 12 de R$108. Passe agora em uma loja CVC e feche as suas férias. Quer férias? Vai de CVC. Jornal Band Cidade. Oferecimento Mota Serviços. Há 19 anos ajudando você com as melhores opções financeiras do mercado. Estreia nesta segunda, dia 15 de julho, a nova novela da Band, Ouro Verde. Essa é a história de Bia Ferreira da Fonseca. Filha de banqueiro, mas dona dos seus próprios ideais. O que você precisa saber é que para Bia, nem tudo é negociável. E a única moeda que lhe interessa é o amor. E com você, amor, casava de novo. Dia 15, estreia Ouro Verde, na Band. É isso aí, você não pode perder. Bom, agora você vai conhecer o projeto social de uma professora de Uberlândia que transforma aquele tecido das sombrinhas em sacos de dormir, que depois são doados para famílias carentes se protegerem do frio. Há 1 ano e 2 meses, essa é a rotina da professora Bia Caixeta. Ela pega as sombrinhas que as pessoas iam jogar fora e transforma em conforto para pessoas carentes. Graças a parcerias, Bia conseguiu 5 pontos de coleta em Uberlândia. A cada 15 dias, ela vai buscar as doações. Do ponto de coleta, leva para casa. Em casa começa a etapa de transformação das sobrinhas. Primeiro, separa o pano da armação de ferro. Um trabalho minucioso. Deve ser feito com cuidado para não machucar e não estragar o pano, que vai se transformar em sacos de dormir. Eu junto alguns para lavar, coloco na máquina e lavo, põe secar na minha casa e já trago limpo aqui para a mamãe, para a gente começar. O projeto de transformar sobrinhas usadas, velhas, estragadas em sacos de dormir começou após a Bia ver um material na internet. Separado o pano, é hora de higienizar. Depois que os panos são lavados, quem entra em cena é a mãe da Bia, a dona Ana. Ela é a responsável para costurar e juntar todas as peças e aí começar a transformar os sacos de dormir. A aposentada Ana de Souza está desde o início do projeto. Ela é a responsável pela confecção dos sacos de dormir. A Bia junta os panos do mesmo tamanho e a dona Ana, na antiga máquina, vai costurando, unindo as peças. Enquanto trabalha, vai nos contando a satisfação de participar de um projeto social que já atendeu mais de 300 pessoas. Eu acho que é muito gratificante a gente fazer esse trabalho para as pessoas, seja que trabalho for. Ser feito de graça, sem pensar em retorno, é muito importante para cada um que fizer. Eu ganhei um prêmio, cabia com esse projeto que ela conseguiu pela internet, né? E veio e falou para mim, eu falei, não, vamos fazer. Com 4 panos de sombrinhas, a Bia e a dona Ana transformam em um saco de dormir como esse. As peças são preparadas e levadas para entidades assistenciais, que repassam para famílias carentes
ou pessoas em situação de rua. Realmente muitas pessoas a gente sabe que precisa, né? E nós temos assim uma equipe de voluntários que a gente trabalha em favor dessas pessoas mais carentes, os moradores de rua e também pessoas que moram em barracos. E eles sempre me pedem, né, para levar, para ser um complemento do cobertor, da coberta. E às vezes a gente deixa a desejar nessa demanda, porque principalmente agora nessa época do frio, né, são muitos pedidos. Em 1 ano e 2 meses de projeto, a professora Bia conseguiu a doação de 1.500 sombrinhas. Muita gente, para ajudar, repassa a ter sombrinhas novas. Quem quiser doar já sabe, vai ajudar alguém que precisa se proteger do frio. Depois de vencer o Atlético ontem, o Cruzeiro está muito próximo da semifinal da Copa do Brasil. Ronei Bentes está aqui com a gente. Boa noite, Ronei. Você acredita que essa vaga já está garantida ou a gente pode ter alguma surpresa? Olha, boa noite, Maria Clara. Boa noite a todos. Surpresas sempre podem acontecer, mas acho realmente muito complicado. O Cruzeiro deixou a sua classificação muito bem encaminhada aí para a próxima fase da Copa do Brasil. E ontem venceu até com uma certa tranquilidade, com 3 belos gols. Vamos conferir. O Atlético começou o jogo para cima do Cruzeiro. Luan arriscou de longe, mas quando Pedro Rocha deu troco, foi com este corte seco e um chutaço no ângulo. 1-0 Cruzeiro. E aos 26 o Galo foi todo pro ataque e Hever vacilou no meio-campo. Pedro Rocha ganhou de Zé Wellison, fez o que quis dentro da área e deu o gol de presente para Thiago Neves, 2-0. Nós saímos na frente depois de bastante tempo no placar. E esse fato nos deu espaços que em outros jogos não vimos tendo. E tinha mais para a segunda etapa. Elias perdeu a bola que sobrou para Robinho tentar uma, 2 vezes para balançar as redes de novo. Festa da Raposa no Mineirão, 3-0. Depois de 9 jogos sem vencer, o Cruzeiro fez as pazes com a vitória e em grande estilo. O placar foi grande, principalmente porque foi diante do maior rival. Essa vitória, sem dúvida, dá um pouco mais de tranquilidade para o Cruzeiro, que vivia aí uma grande crise, aliás, vive ainda uma grande crise política, principalmente. Se não bastasse a derrota, uma outra notícia ruim no Atlético. Agora à tarde, o médio volante Adilson anunciou que está abandonando o futebol. O departamento médico do clube detectou que o jogador está com um problema grave cardíaco e não poderá mais continuar atuando profissionalmente, ou seja, uma notícia realmente ruim, porque o Adilson vinha sendo um jogador importante nos últimos anos aí na equipe do Galo. Com certeza. E neste fim de semana, Ronei, voltam os jogos do Campeonato Brasileiro, né? Contra quem os mineiros devem jogar? É verdade, o Campeonato Brasileiro volta com força total. Muita gente já estava com saudade. Os mineiros entram em campo nesse final de semana. O primeiro a jogar vai ser o América pela Série B, mas pela Série A teremos no domingo o Cruzeiro recebendo o Botafogo no Mineirão. Esse jogo vai ser às 4 da tarde. E o Atlético vai a Chapecó, vai jogar contra a Chapecoense também no domingo, 7 da noite. E detalhe, hein? O Atlético, mesmo com a derrota de ontem, continua acreditando na classificação e vai colocar um time misto para enfrentar a Chapecoense. E o outro time mineiro, né, o América, que disputa a Série B, vai jogar amanhã, 11 horas da manhã, horário novo aí no futebol brasileiro, né? Jogos aos sábados, às 11 da manhã. E o América, que está na zona de rebaixamento, vai enfrentar o Figueirense no estádio Independência. É bom lembrar o seguinte: o Palmeiras é o líder do Campeonato Brasileiro, o Atlético está em 5º lugar e o Cruzeiro, nesse momento, está na zona de rebaixamento. Ou seja, importante demais que o time possa se recuperar também dentro do Campeonato Brasileiro para poder ter um pouco mais de tranquilidade. Afinal, o Cruzeiro entrou no campeonato como um dos favoritos ao título, mas até agora foi uma decepção total. E na Série B, o América também está na zona de rebaixamento. Ou seja, neste momento, 2 times mineiros na zona de rebaixamento. O América na Série B e o Cruzeiro na Série A. Tá certo, Ronei. Muito obrigado pelas informações. Uma ótima noite para você, um ótimo fim de semana para todo mundo que nos acompanha. Eu espero você na segunda-feira, às 6:50 da noite.